Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui no mais um domingo, encerrando essa segunda temporada da Creativity Lives. E nessa segunda temporada a gente estamos conversando, né, sobre a manutenção, sobre a sustentabilidade dos espaços culturais, nessa pandemia da Covid, no pós-pandemia. A gente recebeu aqui nesse mês de agosto a Guida Gomes, da Casa Astral, recebemos o Henrique Fontes, do Grupo Carmim, da Casa da Ribeira, lá de Natal, recebemos a Luciana Azevedo, que foi ex-presidenta da Fundarp, falando sobre a importância de uma política pública, como se constrói uma política pública para a cultura. Recebemos também aqui a Márcia Cruz e o Paulo de Pontes, da Casa Maravilhas, o Espaço Cultural aqui do Recife. E hoje a gente vai estar com o Chico Pelúcio, que é ator, diretor, gestor cultural do Grupo Galpão, lá de Minas Gerais, e também do Galpão Cine Horto. Então hoje vai ser uma conversa bem bacana para a gente falar sobre como os espaços culturais vão se manter vivos, né? Nessa pandemia e no pós-pandemia, e todos os desafios que eles têm enfrentado para esse momento, né? O Chico entrou aqui e eu já vou convidar ele para entrar aqui na nossa live. Aqui. Esperando que ele entrar, já mandei a solicitação, ele já aceitou. Olha aí, Chico! Tudo bem, Tudo bem, querido? querido? Você não sabe a loucura que foi para chegar aqui agora, assim, com você. A tecnologia me deu uma rasteira aqui, meu Deus. Agora tá tudo bem. Que bom, Chico. A gente está muito feliz de encerrar essa segunda temporada aqui da Creativity Live com você. Eu vou lhe apresentar, nem preciso de apresentação, mas eu vou seguir só o protocolo aqui para lhe apresentar. Por O Chico favor. Pelúcio, ele é nascido em 1959, viveu até os 16 anos em Baependi, interior de Minas Gerais. Em 1975 foi para Belo Horizonte, ingressou no curso de administração e junto com Eduardo Moreira e sob a direção de João Machado Gontijo, atuou em Murro em Ponta de Faca, no curso de comunicação da PUC. Em 1981, ainda sob a liderança de João Machado e junto a muitos parceiros, participou da criação da Associação Galpão, que posteriormente foi usada para a criação do Grupo Galpão. Foi para Londres, fez curso de clown, apresentou-se nas ruas da França, da Bélgica, da Inglaterra. Em 84 voltou para o Brasil e desde 1998 é o coordenador geral do Galpão Cine Horto, que foi o ano da fundação do Galpão Cine Horto. Fiz um resumão, eu sei que a história é longa. Não, é isso mesmo. A história é longa. Você foi pegar meu currículo lá, quase que aonde eu nasci, mas está ótimo, assim. Vou começar perguntando sobre o Galpão Cine Horto. A maioria das pessoas conhecem o Grupo Galpão, né? Sabem da importância do trabalho de vocês para a história do teatro brasileiro, tudo que vocês representam, mas poucas pessoas talvez conheçam o Galpão Cine Horto, né? E o que vocês desenvolvem lá. E aí eu vou começar perguntando o que é, como começou e o que vocês desenvolvem no Galpão Cine Horto. Olha, o Grupo Galpão, ele se formou, nós atores e o próprio grupo, se formou muito na prática, fazendo oficina com as pessoas, correndo atrás de formação. Nenhum de nós tem uma formação acadêmica, exceto o Toninho. Então a gente aprendeu muito compartilhando com as pessoas, ou as pessoas que abriam espaço para compartilhamento, a gente corria para dividir, aprender, fazer oficinas. E esse DNA de encontros, de dividir com as pessoas, de
tanto repassar como beber nas experiências alheias. Isso sempre teve na vida da gente. Então, nos primeiros 10 anos que a gente existiu, a gente teve essa prática de sempre que viajava, levava uma oficina ou ia fazer uma oficina, de encontros com outros grupos, de dividir pensamentos de políticas públicas, de discutir questão da sobrevivência, da sustentabilidade, né? A gente, junto com outros grupos, a gente criou o primeiro movimento de teatro de grupos do brasileiro lá nos anos dos dinossauros. Enfim, a gente sempre esteve envolvido com isso, com esse braço, vamos chamar assim, e depois de quase 15 anos de existência, a gente percebeu o quão importante é um grupo de teatro, um coletivo, desenvolver atividades além do próprio espetáculo, da gente arrumar outras formas de se relacionar com os nossos parceiros, com o público, com a cidade, com o bairro, né? Assim, então a gente já nessa época percebeu, inclusive como estratégia de sobrevivência, né? Como estratégia de ser um pouco mais útil à sociedade, a gente ter essas atividades. A gente chegou a criar aqui o Festival Internacional de Palco e Rua em Belo Horizonte, foi né, uma iniciativa do Galpão junto com a prefeitura. E quando chegou 1998, tinha um cinema velho perto da nossa sede, que já era a nossa casa própria, e a gente aluga esse cinema, faz uma reforma nele e transforma em 3 salas de aula, em um teatro, um cineminha de 70 lugares. Posteriormente, a gente criou o Centro de Pesquisa e Memória do Teatro, onde tem uma biblioteca, uma videoteca aberta a pesquisadores, estudantes, etc. E a gente começou com poucos projetos que, ao longo desses 21 anos de existência do Cine Horto, hoje a gente tem dezenas de projetos ligados à formação, à educação, a atendimento de idosos, por exemplo. O CPMT, que é o Centro de Pesquisa, já fez um longa-metragem, tem um selo editorial, tem a biblioteca. A gente está agora num processo de produção da revista Subtexto, que é uma revista que a gente publica anualmente. A gente criou um departamento de audiovisual para não só atender a comunicação, aos registros dos processos, mas também tentando mergulhar um pouco nessa transversalidade da linguagem do teatro com o audiovisual, né? Assim, então, a gente tem projetos de festival de cenas curtas, inclusive sempre vem alguém de Recife para cá, vem o Brasil inteiro no festival, esse ano vai ser todo online, tem apoio à produção de espetáculo, a gente produz mais ou menos 2 a 3 espetáculos com parcerias aqui. Então é um centro cultural que tenta se manter vivo e principalmente com o pé na pesquisa, na memória e num fomento e apoio a jovens artistas, a pesquisa de linguagem, a fomento de grupos. A gente tem uma parceria com diversos espaços culturais aqui também da região onde a gente está. Então a gente tenta se manter vivo, estabelecendo redes, parcerias principalmente, para fazer com que o teatro, principalmente, se mantenha vivo e necessário para a nossa sociedade. Carol Spinelli está dizendo assim, que incrível esse trabalho de vocês. Que bom. Entra, Carol, www.galpãocineorto.com.br. A gente adaptou agora todos os nossos cursos para serem online. Então, tem os núcleos de pesquisa, de cenografia, figurino, teatro para educadores, iluminação acontecendo online, e os cursos livres para as crianças, adolescentes e adultos, cursos livres de teatro também acontecendo online. Olha aí, Vitor, teve uma pessoa aqui que perguntou como é que fazia para entrar no movimento cênico. Olha aí, Vitor, começa entrando aí no site do Galpão Cine Horto e começa a fazer um curso desse aí online. E Chico, como é que está sendo pensado aí em desenvolvidas as ações
para a manutenção e sobrevivência tanto do Grupo Galpão como do Galpão Cine Horto, né? A gente sabe que o setor cultural ele aglomera pessoas e tudo que a gente não pode fazer nesse momento é aglomerar. Como é que vocês estão fazendo essas ações? Olha, a gente está transformando tudo online, né? Assim, para não perder o contato com esse nosso público, para ter o que dizer para as pessoas. A gente, nesse momento, está tentando pensar, repensar esse momento de crise, o que será o nosso futuro. Então, a gente está transformando tudo online. Assim, o Galpão e o Galpão Cine Horto tem, por sorte, um patrocínio fixo até o final do ano, o que nos dá um fôlego aí para trabalhar com uma certa tranquilidade, produzindo essas nossas atividades online, assim. Mas a gente, né, na verdade, a cultura e o teatro, a arte, especialmente o teatro, já vinha em crise desde antes da pandemia, né? Assim, a gente está com um governo muito nefasto, assim, muito contra a arte, a cultura, querendo acabar com a vida da gente, assim. A gente é jarro ruim, né? Não acaba fácil, assim. Então a gente tá, tá sobrevivendo a isso, sobrevivendo à ideia de que uma sociedade bacana só se constrói com a arte por perto, a arte bem próxima na vida do cidadão. A nossa sociedade está cada vez mais violenta, cada vez mais polarizada, cada vez mais perseguindo as minorias, né? Assim, então a gente tem que lutar, é um momento de muita luta para tentar reverter esse pensamento, né? Assim, que o governo valoriza muito da discriminação, da intolerância, da exclusão, né? E isso foi um retrocesso muito grande, mas que a gente tem que lutar contra, tá? Enfim. A gente viu agora a aprovação da Lei Aldir Blanc, está vendo a regulamentação dela que saiu semana passada, e eu queria que você falasse um pouco da importância dessa lei agora para a manutenção dos espaços, né? O que essa lei, na verdade, ela representa, né? A gente sabe que, de fato, o setor cultural, como você falou, está em crise já há alguns anos, né? E parece que a pandemia deixou isso assim muito mais escancarado de como a gente tá precisando de tantas transformações e tantas mudanças. Mas queria que você falasse um pouco dessa lei, como é que você viu ela. Olha, eu tenho discutido muito a lei. Esses dias participei de uma mesa onde eu propus falar sobre os reflexos positivos que a lei trouxe e que a gente tem que ficar muito atento para aproveitar esses fatos, esses processos, essas discussões que a lei trouxe, que vão além da lei, né? Que a lei em si, primeiro a gente tem que torcer para que ela seja executada ainda nesse ano. Né? Assim, existe uma dúvida no ar se esse dinheiro realmente vai chegar na ponta. Existe uma burocracia muito grande para saber se esse dinheiro vai chegar na ponta. Quando chegar na ponta, eu acho que Belo Horizonte, eu acho que Recife vai acontecer a mesma coisa. Eu fiz um cálculo por alto aqui da lei de auxílio aos espaços, que é o inciso número 2, né? Assim, essa lei dividida por uma previsão de números de espaços culturais dentro desse conceito amplo que a lei coloca como espaços culturais, se dividido mais ou menos, vai dar R$ 4.000, mais ou menos, para cada espaço, em uma parcela só, e não em 3 parcelas. Ou seja, de fato, nesse aspecto, a lei não vai resolver muita coisa. Né? Assim, os editais, os prêmios, eu espero que eles deem conta, os estados deem conta de operar isso, fazer isso, sabe, acontecer, superando as burocracias todas que o governo federal colocou. E espero que aconteça, porque isso pode ser que ajude um pouco mais. Então, a lei em si, ela vai ser uma ajuda pontual. Agora, o mais interessante da lei que eu acho foi tudo que aconteceu em torno dela.
né, assim, a forma como ela foi construída, que foi o Brasil inteiro participou dessa discussão, nós conversamos, todos nós conversamos entre nós sobre essa questão, sobre a construção da lei. Então foi um momento em que eu nunca tinha visto o Brasil inteiro tão positivamente, proativamente envolvido com o assunto, né, envolvido com uma política pública para a cultura. Isso foi muito legal, a gente não podia perder esses canais que foram abertos, né, assim, sobre isso. A outra coisa muito positiva que eu acho que está acontecendo é que, pelo fato da lei mandar dinheiro para todos os municípios do Brasil, então os municípios menores dos nossos estados hoje estão discutindo um pouco política pública. Os artistas estão envolvidos com isso, estão pressionando as respectivas prefeituras para se organizarem, a falar sobre isso, estão um pouco despertando para a necessidade de um financiamento público para a cultura, porque tem os municípios pequenos não tem política pública, né? Não estão organizados para isso, não tem equipe para isso, não tem prática para isso. O dinheiro que às vezes chega para a cultura nesse município, aqui pelo menos em Minas, quase sempre vai para pagar show de sertanejo, que consome uma fortuna e que não tem, só tem objetivo eleitoral, sabe, não reconhece as culturas populares, não reconhece a importância da educação. É uma pobreza muito grande no interior nesse sentido. Então, a lei está puxando um pouco essa discussão dentro de todos os municípios do Brasil. Isso é uma consequência indireta da lei que eu acho muito saudável, assim, muito bacana. Que acho que os municípios não poderiam deixar agora de discutir essas coisas com seus pares lá. Eu vejo muito no que está por vir pós lei Aldir Blanc, porque a lei de Aldir Blanc vai funcionar até o dia 31 de dezembro, que é o ano emergencial, como é que chama? O ano de emergência, né? Assim, a lei de emergência acaba 31 de dezembro. Então, eu acho isso, assim, eu fico preocupado que às vezes as pessoas têm colocado na lei Aldir Blanc toda a sua esperança de salvação, e a lei, de fato, não vai ser isso. Assim, ela tem grandes qualidades, mas, de fato, se esse dinheiro chegar na gente, já vai estar muito bom, né? Assim, vai estar muito... benza a Deus aqui. Tá bom? Menos a Deus que chegue lá nas pontas, né, nos lugares que estão precisando. Exatamente. Nilza Santiago entrou aqui, está dando boa noite. Lucimar está dizendo, é isso mesmo, você tem razão. A Valéria Alves Lisboa acabou de entrar aqui. Chico, além de ator, diretor, você também é um gestor cultural, né? Você é produtor e é gestor, e a gente está vendo agora como está sendo importante essa profissionalização dos profissionais da cultura, né? Você tem uma história falando sobre isso e ensinando sobre isso. Queria que você também falasse um pouco da importância desse momento de profissionalização do nosso setor. Olha, eu estou participando de um seminário também no Ceará, em Fortaleza, e a gente discutiu um pouco isso, sobre a questão da profissionalização. Acho que tem uma questão que antecede a profissionalização, que é a questão da formação. Né? Assim, é incrível como é que... porque tem a tal da economia criativa que muitos... Né, que a gente já vem falando da economia criativa, que a gente vem falando dos mercados. O que acontece exatamente é que nós não temos mercado no Brasil. Aí eu estou falando do lugar do teatro, né? Assim, meu lugar de fala é do teatro. A famosa agora virou moda, né? Meu lugar de fala é do teatro. Estou falando das artes cênicas. Então, as artes cênicas não têm mercado. Não existe mercado no Brasil
para as artes cênicas. Nós temos que inventar o nosso próprio mercado, né? Nós temos que cavar o nosso espaço. A gente tem que buscar o nosso, dito, inventar o nosso mercado, porque ele, de fato, principalmente para o teatro de grupo, para o teatro, sabe, você tem, talvez, eu falo, Nova York, Londres e algum nicho de São Paulo, de coisas, você tem um mercado dos musicais, não sei o quê, mas o mercado para o teatro não existe, de fato. Assim. A gente não forma numa escola e fica, na época era o telefone, né? Agora é o celular, eu fico esperando o celular tocar, um produtor de elenco ou um grupo me chamar para atuar. Eu tenho, enfim, então aí entra na questão da formação, que é incrível como que as escolas, tanto superiores como as escolas informais, não percebem que precisa dar uma formação para esses artistas, né, sobre produção e gestão do seu próprio projeto. Eu digo assim, a gente, mesmo que a gente não vá ser o gestor, não vai ser o produtor, a gente precisa saber onde buscar e como buscar essa gestão e essa produção do nosso desejo, da nossa necessidade artística, seja individual, seja coletiva. Né? E as escolas não se preocupam com isso. E muito menos, para o teatro, eu não vejo muita saída se a gente não se agrupar, né? Se a gente não se juntar, se a gente não formar redes, se a gente não buscar aliados, se a gente não se fazer representado como categoria, como segmento, seja do teatro, seja da arte e cultura como um todo. E essas escolas sequer pensam em dar alguma informação para esses, digamos, futuros artistas, futuros gestores e mesmo futuros produtores, das experiências coletivas, sabe, das formações de grupo, das diferentes experiências de você se agrupar, seja na forma, digamos, mais careta, não, mas assim, formal, que é o tipo Grupo Galpão, o Grupo Cabana, que entrou aí agora, eu vi o Grupo Cabana entrar aqui, que é daqui de Sabará, Belo Horizonte, são grandes amigos. Não precisa ser nesse formato só. Você pode criar redes, você pode buscar aliados, você pode. Hoje os grupos são muito promíscuos nesse sentido. Os artistas hoje participam de 2, 3 grupos, desenvolvem funções diferentes em cada grupo. Então a gente tem que buscar aliados, assim. E a escola precisa passar essa informação, essa possibilidade. Tem diversas formas de se fazer isso. Então, a profissionalização nossa passa por isso, passa por essa formação aonde a gente vai se capacitar para abrir o nosso próprio mercado. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a gente vai aprendendo um pouco na prática, dando um cabeçado. O Cine Horto, já há uns 3 anos, percebeu que a área de saúde, por exemplo, é uma área que tem tido financiamento. Então, há 3 anos a gente vem desenvolvendo um trabalho de teatro com os idosos das casas de repouso de Belo Horizonte, através do Fundo do Idoso, fazendo um trabalho digno, sabe, de teatro para uma população que é normalmente abandonada, que são os idosos, as casas de repouso. É um trabalho lindo, completamente digno, que dá trabalho para professores, para atores, para, sabe, desenvolver esse trabalho. Então a gente foi buscar, tem buscado saídas através do Fundo do Idoso, agora através do FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente, também que tem tido oportunidade de financiamento para a nossa área, assim como a gente tem que buscar o máximo possível a interlocução com a educação. Né? Assim, essas atividades extra-espetáculo que eu te falei no começo, é que vão nos possibilitar pensar para frente, sabe assim, pensar a nossa permanência vivos, fazendo o que eu chamo que é o coração e o pulmão de um coletivo, do grupo, que é o teatro. Né? Assim, a gente, se não fizer o teatro, se não produzir, sabe, espetáculo, a pesquisa, esse encontro com o espectador através do teatro,
tudo isso não terá sentido. Aí vamos ser educadores, vamos ser, sabe, assistentes sociais, outra coisa. Mas se isso vem em função de manter, sabe, a nossa atividade criativa, sabe, viva, potente, e nos torne ainda mais necessário para a sociedade, nos torne ainda mais transformador, né, de cidadão, da sociedade, eu acho que isso, de uma certa forma, justifica e nos profissionaliza, né, no sentido. Porque se você, mesmo antes dessa história, se você pegar quantos grupos de teatro no Brasil, parte dos seus integrantes, sobrevivem de dar aula na universidade, de dar aula em escola, sabe, de cumprir outra tarefa, né, digamos, indireta, paralela à sua função de ator, de diretor, de iluminador, sabe? Quantos de nós sobrevivemos em função disso? São dezenas de grupos no Brasil que os seus integrantes, de uma certa forma, se seguram um pouco do ponto de vista da sobrevivência através de empregos ou de atividades ou de funções paralelas ao próprio grupo, assim. Então, e você trazer isso pro interior do grupo, isso só fortalece o grupo, isso só amplia a sua dimensão, sua possibilidade, inclusive sua própria experiência, que no fundo depois vai ser repassada para a sala de criação. O André Matuque Guitar disse boa noite, querido Chico Pelúcio, que bom ouvir você por aqui. André, beijo para você, meu querido. Você tá em Recife, tá em Londres, tá em São Paulo e BH? Me conta. Rodrigo Cunha, nosso amigo aqui da Criatice, professor de teatro aqui de Recife, também entrou, está acenando aqui para gente. Rodrigo. Chico, muito bacana tudo isso que você falou. Eu estou com um grupo de alunos aqui, eu estou dando aula de ética e economia da cultura, num curso de formação de ator aqui do SESC Santo Amaro, e a gente tem estudado a importância da ética, a importância da política pública e a importância da formação para a gente desenvolver esse nosso mercado, e acho que tudo isso que você falou foi uma aula assim, para todo mundo que está assistindo, porque a gente precisa inventar esse nosso mercado, né? A gente vê muito como no Brasil essa coisa da economia criativa ainda está muito ligada ao universo tecnológico, da criação de games e tudo mais, e acaba que o poder público vê pouco o lado da economia da cultura, né? Vê um pouco o lado dessa economia das linguagens artísticas e como tudo isso precisa ser mantido e precisa ser fomentado. E o André está dizendo que está em Juiz de Fora, viu? Ô, André, então você está no Rio de Janeiro, meu querido? Beijo, André. Ô, Chico, como é que você... A gente falou de economia da cultura, economia criativa. Como é que você vê no Brasil toda essa movimentação da economia criativa? Assim, os números da cultura... E como é que no Brasil a gente pode ter um retrato assim do que é essa economia criativa aqui? Olha, falar sobre economia criativa, acho que a gente tinha que dar uma pensada um pouco, com muito cuidado, principalmente no que relaciona com as artes, assim, né? Por exemplo, uma interface das artes é o turismo, né? Assim, que é talvez o link mais potente da economia criativa é a arte e turismo, assim, né? Que é muito legal, muito bacana, mas é perverso também. O turismo é uma indústria, é um mercado muito perverso, assim, que não sei se dialoga com os princípios da educação e da cultura, sabe? Ele talvez dialogue mais, sabe? Tenha mais convergências com outras áreas do que com a área de arte e educação, assim, porque o negócio
os princípios do turismo é mercadoria e lucro, basicamente. Né? Assim, e esse pensamento, quando, por exemplo, aqui em Minas, eles acabaram com a Secretaria de Cultura e se juntaram com o turismo, eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso, é melhor unir com a nossa prima rica, que é a educação, que separou da cultura e levou o dinheiro todo e nós ficamos pobres. Então tem muito mais a ver a juntar a cultura à educação do que a cultura com o turismo. Até porque o turismo tem menos dinheiro, às vezes, que a cultura, assim, como instituição. Então, eu fui muito contra isso. Eu acho que o diálogo é muito menor, a dimensão do diálogo da cultura com o turismo é comprometedor. Acho que o diálogo entre cultura e educação seria muito mais potente, seria muito mais redondo nesse sentido, porque os objetivos, vamos chamar, tem lá na última instância, o cidadão, a formação do cidadão, a sensibilização do cidadão, quando o turismo, na sua última instância, tem o cofre, tem o lucro, tem o rendimento, que é diferente da educação. Então eu tenho esse, como é que fala? Esse cuidado em falar da economia criativa. Mas não podemos negá-la, sabe assim? Eu acho que a gente tem que pensar até para dialogar com essas pessoas que têm uma visão muito mais fechada. Né? Assim, a gente sabe que a economia da cultura produz 1,6 do PIB, né, assim, brasileiro. 2,6 do PIB do brasileiro. Isso é mais do que a indústria automobilística, para você ter noção. Sabe? Isso é mais do que alguns setores da economia que produz muito menos do que a cultura. Contribui com menos para o PIB. Então, às vezes eu acho que há uma miopia desse setor da economia, né, das finanças, dos digníssimos ministérios da economia e do planejamento, e não enxergar a importância econômica da cultura do jeito que é. Né? Não peço nem que vejam a importância de identidade, de cidadania, sabe, de tolerância, não. Peço que eles olhem os resultados econômicos que a cultura gera, os empregos que geram, sabe? E, em consequência, vem todas essas outras questões que eu valorizo até mais do que a questão só econômica. Então, acho que existe essa miopia, e eu acho que isso tem que ser pensado de uma forma sustentável, em médio prazo, sabe? E com muito cuidado. Carla Galdino está dizendo que realmente concorda com você em tudo que você está dizendo. A Glícia Bandeira entrou aqui e está acenando para a gente. Então, eu acho de fato que é isso, né? Acho que a cultura e a educação, elas conseguem ter uma interface e um diálogo bem mais próximo do que a cultura com o turismo, e que às vezes o poder público fecha os olhos para tudo que a gente contribui, né? Não só para as finanças, mas principalmente para aquilo que você falou, que é a formação do cidadão, da pessoa. Uhum. Chico, a gente está chegando aqui no finalzinho da live. Eita! Não sei se você quer falar mais alguma coisa, como é que a gente pode contribuir com as ações do Cine Horto, como é que a gente pode contribuir com as ações do Grupo Galpão, como é que faz para acessar tudo, você falou do site, se tem outro canal que a gente chega junto. A gente está aí, eu sou meio um troglodita dinossauro com essa coisa das redes, essas redes sociais, assim, eu não lido muito bem com ela, mas a equipe de comunicação lá do Cine Horto tem atuado com bastante frequência e coisa nas redes sociais. Então a gente tem, para vocês que são do teatro, por exemplo, a gente tem um lugar muito legal de visitar no Cine Horto, que é um portal que chama Primeiro Sinal, www.primeirosinal.com.br, que é um portal de pesquisa de artes cênicas. A gente está sempre publicando coisas,
tem textos, você pode publicar. Entrando no site, tem um CPMT, que também tem a, a biblioteca toda disponível lá para você saber o que tem muita informação, tem exposição de fotografia, enfim, tem muita coisa lá no Centro de Pesquisa e Memória, entrando no site. E outra coisa que vocês podem nos ajudar, a gente ainda está com as inscrições dos nossos cursos livres do Cineorto online, totalmente online. Se vocês quiserem divulgar para a gente nas redes, qualquer criança, qualquer adolescente e qualquer adulto do Brasil inteiro, sabe, que quiser fazer o curso, até essa semana, segunda, terça-feira, a gente ainda está com as inscrições abertas. Entrem lá, que vai ser muito bacana, assim, que isso nos ajuda a manter a equipe pedagógica, os professores, os alunos por perto, até que a gente possa se encontrar e dar um abraço, fazer presencial, etc. Me divulguem as nossas atividades, assim, a gente quer encontrar cada vez mais vocês, assim, a gente quer encontrar mais, a gente tem um carinho muito grande por esse estado, por essa cidade, está morrendo de vontade de voltar para aí. Você sabe que mineiro tem um problema psicológico, um trauma de não ter mar, né? Então, ir a Recife, para a gente, é um banho de felicidade, assim, não só por encontrar esse público super bacana, generoso que a gente tem aí, mas também para tomar um banho de mar sem tubarão. Sem tubarão, pelo amor de Deus, tá bom? Com tubarão ninguém quer, né, Chico? Ninguém quer não, tá bom? Dudu Nicásio está dizendo Chico Ídolo. Você Lucimar está sabe dizendo... Diga. Você sabe quem que é Dudu Nicásio? Não. É um ator, primeira coisa, ele é um ator bacanérrimo. Melhor do que o ator que o Dudu ele é um compositor de samba, um compositor daqui, que já trabalhei com ele como ator, dirigi ele, e hoje ele é um dos grandes compositores de Belo Horizonte, de Minas, que vocês deviam procurar aí na internet, Dudu Nicásio. Agora, melhor do que os sambas que ele faz, são as duas filhas que ele fez, que são lindas de morrer. E eu sou ídolo, ele é meu ídolo também. Lucimar está dizendo que amou essa live, maravilhosa. Um monte de gente comentando aqui, o Dudu disse, Chico, meu diretor. E eu queria muito agradecer, Chico, você estar aqui presente com a gente, encerrando essa nossa segunda live aqui na Creatives Cultural, que é uma produtora que está nascendo, assim, a gente está começando nesse ramo do empreendedorismo cultural. A gente quer pensar e fomentar uma gestão sustentável para o teatro, a gente quer tentar desenvolver estratégias de acesso e conectar as pessoas através do teatro. E eu sou sua fã, assim, de carteirinha, tudo que você desenvolve nessa área de gestão, de produção. E também como ator, já assisti muitos espetáculos aqui na rua, no Festival Recife do Teatro Nacional, e estar aqui conversando com você é um prazer, assim, imensurável. Muito obrigada. Eu que te agradeço, torço vida longa para a sua produtora. O que você precisar da gente aqui, do Galpão Senhor, e fundamentalmente de mim, conta, não tenha dúvida em me procurar caso você precise de alguma coisa. E venha todos, uma hora, tomar café com a gente aqui no Cine Horto. Vai ser um prazer. Comer pão de queijo. Comer pão de queijo. O Teatro Cabana está aqui falando assim, que bom, eu não sei se é Nérida ou Mauro que está escrevendo, mas eu adoro os dois, assim, beijo para vocês, estou morrendo de saudade de vocês, viu? É isso, minha gente, tchauzinho, beijo mais uma vez, obrigada a todo mundo. Rodrigo Cunha ainda está dizendo assim, que saudade do Grupo Galpão aqui em Recife. Eita, Rodrigo, a gente também, querido. Tchau, gente. Tchau, Chico. E até as próximas. Tá bom, obrigado, querido. André, beijo para você. Dá notícia.
Chico, nossa referência universal, o André tá dizendo aqui. Olha só, Chico. Ele tá bêbado, deve ter bebido umas. Tchau, Tchau, querido. gente!